بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, o único Criador do Universo, aquele que revelou ao Corão e enviou todos os profetas para a humanidade e enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como guia, orientação e misericórdia, rahma, para toda a humanidade. Eu rogo que Allah subhanahu wa ta'ala desça suas bênçãos e sua paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como sobre todos os outros profetas que foram por Allah enviados. E que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala também estejam com sua família, com seus companheiros, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, e todos os outros companheiros que o acompanharam, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre aqueles que seguiram a sua orientação e seguem a sua orientação hoje até o dia do juízo final. Mais um dia, mais uma aula, mais um encontro, mais uma técnica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino. Lembramos aqui que o canal Córdoba está fazendo essa série de programas sobre como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não só era um profeta no âmbito religioso da palavra, no sentido de que ele ensinava como adorar a Allah subhanahu wa ta'ala e como nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele também nos ensina como ensinar. Toda a sua vida, toda a sua revelação, todo o período da sua revelação, não toda a sua vida, mas todo o período da sua revelação é para nós um exemplo de vida em todos os aspectos, e neste caso também é um aspecto dentro da sala de aula, dentro do âmbito da sua família, quando você ensina ao seu filho, quando você ensina alguém e principalmente quando você está ensinando o Islã para essas pessoas. O objetivo principal de ensinar uma pessoa não só é ensinar, passar a informação a essa pessoa. O que nós temos que ter em mente é que estamos chamando essa pessoa para o Islã, estamos chamando essa pessoa para a salvação, estamos chamando essa pessoa para que entre no paraíso conosco, inshallah. É importante que o muçulmano tenha isso em mente e tenha mais em mente ainda de que a melhor maneira de se fazer isso é a maneira que fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua sunnah, nas suas tradições. É obrigatório que o muçulmano siga o Alcorão Sagrado e siga também a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que exemplifica essa revelação, que exemplifica o Alcorão Sagrado e exemplifica a revelação como um todo. Vimos em programas passados que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, em programas passados, vimos que ele exemplificava a sua ideia, às vezes com exemplos materiais, com exemplos visíveis, quando pegou a seda na mão direita e o ouro na mão esquerda, né, e dessa forma exemplificou: esses dois são proibidos para os homens da minha comunidade. Com isso, ele fazia com que a pessoa visualizava aquilo que era haram, aquilo que era proibido para os homens da nossa comunidade, como no caso da seda e do ouro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também se utilizou de gestos, quando ele disse que aquele que adota um órfão, ou se responsabiliza por um órfão, ou se ele se sustenta um órfão, vai estar como esses dois, no caso os dedos, esses dois, no dia do juízo final, no paraíso, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como estão os dois dedos aqui. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que existem várias maneiras de ensinar, e essa é a maneira profética de ensinar. Eu repito aqui o que eu falei em algumas aulas passadas, de que algumas pessoas podem estar pensando: mas isso nós já aprendemos em pedagogia, isso é normal, isso aí, teve fulano que disse isso em 1960, 1970, seja lá quando for.
eu lembro que essas técnicas foram absorvidas pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelos Sahaba, todos, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com todos eles, foram absorvidas por eles há 1400 anos. Há 1400 anos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já era esse pedagogo impressionante que nós vemos. Já era esse professor, né, esse orador que nós temos hoje em dia. E há 1400 anos ele vem nos ensinando e está nos ensinando nesse exato momento. Eu aqui só estou passando informações que já foram passadas, estudadas e digeridas e exemplificadas há mais de 1400 anos atrás. Uma das suas técnicas, e é uma técnica bastante interessante, é que, como vocês devem concordar comigo, qualquer divulgador, qualquer professor, qualquer ensinador, aquele que vai ensinar alguma coisa, seria interessante, ou seria de bom alvitre, digamos assim, que ele se colocasse no lugar daquela pessoa, que ele se visse como aquela pessoa que ainda não tem a informação, para ver como, que tipo de explicação você daria a ela. As explicações elas têm que estar de acordo com a pessoa, como nós vimos no passado, onde você tem que baixar, na verdade, até um determinado nível, se a pessoa for de um nível cultural mais baixo que o seu, ou se elevar a um nível maior, se a pessoa tiver um nível cultural alto. Cultural, não intelectual, cultural. Certo? Então você tem que se adaptar a essa situação. Eu vou dar um exemplo claro. Um exemplo claro no tafsir. Em muitos versículos do Alcorão Sagrado, você vê que os incrédulos irão ao fogo do inferno por toda a eternidade. Todo aquele que é incrédulo, aquele que não acredita no Islã, vai ao fogo do inferno por toda a eternidade, e Allah não os vai perdoar, e não vai ter misericórdia deles, etc, etc, etc. Essas afirmações que existem no Alcorão Sagrado, e existem também na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas são verdadeiras. Eu não estou aqui para mudar essa frase, não estou aqui para trocar o seu significado. Mas sem dúvida que as pessoas, quando veem essa frase, vão ter uma ideia errônea do que significa exatamente esse versículo. Então, o muçulmano, o divulgador, o professor, que está ensinando o Islã para as pessoas, ou está ensinando o Islã para as crianças, ou para alguma pessoa que não conhece, não tem informações suficientes sobre a religião do Islã, ela deve conhecer esses versículos e deve antecipar as perguntas, deve antecipar algumas explicações. É óbvio que mediante versículos como esse, que os incrédulos irão todo ao fogo do inferno por toda a eternidade, com certeza vai causar dúvidas. Muitos de nós, eu, por exemplo, como sou um convertido ao Islã, como me reverti há 24 anos atrás, eu sempre tive essas dúvidas, mas meu pai, ele não morreu muçulmano. Mas o meu tio não morreu muçulmano, a minha tia não morreu muçulmana. O meu amigo que não era muçulmano também morreu e não aceitou o Islã, etc. Então todo mundo vai para o inferno, é isso? Percebe que esse é um questionamento natural, das pessoas. Imagine você, uma criança, se vê esse tipo de versículo, ouve esse tipo de versículo, ela vai pensar, mas o meu amiguinho que está lá na escola comigo, que ele estuda comigo, é meu amigo, uma boa pessoa, mas ele vai para o inferno, então, se ele não é muçulmano que nem eu? Primeiro ponto. Eu vou primeiro responder a pergunta. Primeiro ponto. Os incrédulos que invariavelmente vão para o inferno são aqueles que conheceram a mensagem do Islã na sua veracidade. Não o Islã da mídia que nós vemos hoje em dia. Esse Islã da mídia que nos passam aí nos meios de comunicação ocidentais, etc., nem eu aceito. Nem eu, como muçulmano, aceito o Islã dos meios de comunicação, onde a gente só vê derramamento de sangue, muçulmanos que se explodem, muçulmanos que se matam, muçulmanos que maltratam as suas mulheres, etc., 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 como se o Islã fosse isso. Esse Islã eu rechaço e você deve rechaçar também. Eu não aceito e nenhum muçulmano deve aceitar esse Islã, que não é Islã na verdade. Esse Islã entre aspas, né? Essa coisa
horrível, essa coisa feia que eles nomeiam como se fosse o Islã. O Islã não é isso. Então, esse Islã que as pessoas conhecem e recusam, não é o Islã. Ou seja, a mensagem do Islã ainda não chegou a essas pessoas. Isso é muito importante que o muçulmano raciocine um pouco. Se uma pessoa, imagine você, muçulmano, na frente da sua televisão e vendo os documentários que se fazem a respeito do Islã, ou as notícias que se tem a respeito do Islã. Você, que é muçulmano, não aceitaria aquilo. Ou seja, essa pessoa, esse não muçulmano que está vendo essas informações, que está tomando essas informações diariamente sobre o Islã, essa pessoa não está conhecendo o Islã, ela não viu o Islã ainda. Então, se ela recusa algo que ela considera Islã, ela ainda não recusou o Islã. Ela ainda não combateu o Islã. Quando nós falamos dos incrédulos que vão para o fogo do inferno, etc., se morrerem incrédulos, eles não vão ter o paraíso, e Allah subhanahu wa ta'ala não vai ter misericórdia dele, são as pessoas que conheceram a unicidade divina. São as pessoas que entenderam que os muçulmanos creem em um só Deus, e só Ele é digno de ser adorado. Somente se reza para Ele, as orações são todas para Ele, os louvores são todos para Ele. E que esse ser divino, esse Allah, essa divindade única, foi ela que criou os céus e a terra, e enviou profetas, e etc. Quando a pessoa tem a consciência disso, e sabe o que é a Sharia, e sabe como funciona a Sharia, e sabe que existe misericórdia no Islã, conhece o Islã na sua totalidade, e tem no seu coração, realmente essa é a mensagem de Allah, esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi realmente um mensageiro de Allah. E essa pessoa recusa isso, essa pessoa então pode ser que vá para o inferno, e ainda assim depende da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Nós, como muçulmanos, não podemos apontar o dedo para absolutamente ninguém e dizer fulano está no inferno, e ciclano também não vai estar conosco no paraíso. O muçulmano não pode agir assim. Nós temos, por regra geral, o que são os muçulmanos e os que não são muçulmanos. Os muçulmanos e os não muçulmanos. Isso é muito claro para nós. Aquela pessoa que está indo para a igreja, aquela pessoa que está indo para uma sinagoga, esses não são muçulmanos. E ninguém está... ninguém aqui está contrário a essa ideia. Não estou falando que todos vão para o paraíso, nem que todos vão para o inferno, nem nada disso. Eu digo que somente vai para o fogo do inferno, invariavelmente, aquelas pessoas que recusaram o Islã depois de conhecê-lo. Depois de conhecê-lo verdadeiramente, depois de conhecê-lo como Islã, depois de conhecer o profeta Muhammad como ele realmente era. Essas pessoas que conhecem isso e rechaçam, e falam, não quero seguir isso aqui não serve para mim, eu não quero saber de Allah, eu não quero saber do profeta, eu não quero saber de nada disso, astaghfirullah, eu não quero saber de nada disso, essas pessoas, sim, vão para o fogo do inferno, sem dúvida alguma. Agora, tem que chegar a mensagem deve ser propagada, a mensagem correta do Islã é que deve ser divulgada. E essas pessoas, muitas dessas que você vê na rua, talvez nem o seu vizinho conheça o Islã. O seu próprio vizinho talvez tenha visto somente na televisão, e às vezes espantado pelo comportamento de alguns muçulmanos, se afasta do Islã. A essas pessoas, por exemplo, nós podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que ainda a mensagem do Islã não chegou para ela. A mensagem do Islã ainda não está clara para essa pessoa. E por não estar clara, nós não podemos dizer, não podemos afirmar que essa pessoa vai para o fogo do inferno. E ainda que se torne clara essa mensagem para ela, nós não podemos apontar o dedo e dizer essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa não vai ter salvação nem nada. Por quê? Porque nós não sabemos da decisão final de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Talvez alguém desviou essa pessoa de tal forma que mesmo ela conhecendo o Islã verdadeiro, ela não consegue aceitar aquilo por alguma coisa que aconteceu no passado e acaba morrendo incrédula. Quem é que pode julgar isso? Não é à toa que Allah subhanahu wa ta'ala diz lá no Juz Amma, no versículo que quase todos nós conhecemos, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin?
Ou seja, não é Allah subhanahu wa ta'ala o mais sábio dos sábios, ou seja, não é Ele que conhece o que está no coração das pessoas, ou numa outra interpretação do mesmo versículo, acaso não é Allah o juiz de todos os juízes? Não é Allah que julga? Não é o único que pode julgar? Não é o único que pode julgar? Ou seja, você pode fazer um julgamento, mas quem deve, o julgamento final é de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós muçulmanos devemos nos afastar dos julgamentos, consideramos os não muçulmanos e os muçulmanos como muçulmanos. Mas daí a apontar, não, porque meu pai está no inferno, porque fulano está no inferno, porque o meu vizinho vai estar no inferno porque não é muçulmano, isso é errado, isso não pode ser feito e deve ser esclarecido. E deve ser esclarecido para essa pessoa. Voltamos a falar sobre o final desse assunto no nosso próximo encontro, inshallah, no canal Córdoba de televisão. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.